Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral. A gente chegou, talvez, no coração do debate. Eu gosto muito de falar sobre isso. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, no momento que Ele quer. Hoje a gente tem algum tipo de cultura, principalmente em igreja. Eu vou falar pela minha igreja, Assembleia de Deus, onde pastor tem que ter sido evangelista, diácono, presbítero e um monte de outras coisas juntos. Não pode ter menos de 50 anos. Tem que ser casado. A gente cria um monte de regras para dizer o que um pastor deve ser. Eu vou na Bíblia, eu vejo Jesus escolhendo jovem de 18 anos, 16 anos. Vejo Deus escolhendo mulheres. Enfim, a gente não tem parâmetros ou regras, embora no Antigo Testamento, se alguém quiser levantar, não, André, mas no Antigo Testamento eu não vejo, enfim, a escolha de mulheres, tudo mais. Beleza, eu não vejo também não. Mas olha o crivo de um sacerdote. Eu também não vejo hoje pastores que passam pelo mesmo crivo que os sacerdotes passavam no Antigo Testamento. Então eu acho que o Antigo Testamento, para avaliação ou crivo ou parâmetro de ser pastor, a gente deixa um pouco de lado porque a gente entende que... Vamos para o Novo Testamento. Paulo fala algumas recomendações, porque ele via aquela cultura. Porque mesmo Paulo que dá a recomendação que mulher tem que ficar calada, a gente tem que entender qual é o contexto disso, porque mulher não tinha escolaridade, que ela não tinha essa oportunidade. Então ela ia para a sinagoga e quando lia alguma coisa ela tinha dúvida. E levantava e ficava interrompendo aquela leitura de uma carta ou de um ensinamento. Por isso que ele fala, a mulher tem que ficar calada. Não que ela não podia se expressar, porque ela atrapalhava a liturgia da igreja por causa das questões sociais da época. E mesmo o Paulo, que alguns defendem, que diz que, não, que, olha, falava que só tinha que ser homem, que mulher tinha que ficar calada, ele também recomendava que o homem fosse solteiro. Você é solteiro e quer... Continue solteiro, no caso não. Vamos também seguir essa. A gente não segue mais, né? Mas a Igreja Católica tem isso como uma premissa. Então, a gente tem que entender o contexto, o tempo de tudo. E hoje eu pergunto para os pastores, que pretensão é essa nossa de querer mudar o pensamento de Deus, as escolhas de Deus, porque eu vejo na Bíblia, ele escolhendo homem, escolhendo mulher, juiz, enfim, para tudo. E hoje a gente fala, não, mulher não pode ser ou desempenhar, vamos lá, não é nem desempenhar, porque hoje ela já desempenha e a gente sabe disso. Mulher não pode ser reconhecida e ter o título pastoral. Isso na verdade... E ainda quer apontar para a Bíblia. Chama Paula. Eu falei um monte de coisa de Paula agora aqui. Mas, André, por que nós temos a denominação Assembleia de Deus? Eles acharam base na Bíblia. Batista, acharam base na Bíblia. Metodista. Se você perceber, eles vão sempre tentar justificar alguma coisa e botar tudo na Bíblia, porque aí ninguém pode... contra a Bíblia, quem vai lutar contra a palavra de Deus, né? Mas vamos pensar rapidamente sobre essa questão de mulher hoje, esse dom de governo, essa pessoa que assume hoje o pastorado. Você é da Assembleia de Deus, eu sou da Batista. Na denominação batista, havia um problema. As nossas missionárias da Junta de Missões Nacionais e da Junta de Missões Mundiais, elas ganhavam as pessoas para Jesus, mas não podia batizar as pessoas. Então, tinha que receber a visita do pastor, que tinha que ir para lá. Aí, vamos pensar o seguinte, e nós que fomos ensinados, não, nós somos uma mente pensante, eu sou de berço batista, mente pensante. Se essa mente é pensante, por que ela não pensa, então? Porque qual é a lógica que você acha de ter que ter um pastor, viajar lá para o Ceará? Por que ela não pode fazer aquilo? Então, hoje, a denominação chegou à conclusão, com muitas lutas, não foi, e não com total aceitação, que agora a ordenação da mulher ao ministério pastoral já foi homologado, já está certinho. E isso a ordem não tinha aceito, a convenção tinha aceito, a ordem não. Aí agora a ordem teve que aceitar. E foi na minha igreja, em Vargem Pequena, eu estava lá presente e foi verdade. E tem algumas ordens ainda que não aceitaram. Perfeito. Ordem locais, né? Porque tem ordem de estaduais. Aí o que acontece? Ainda estão resistindo algumas. Agora vamos pensar o seguinte. Paulo vai dizer que importa contanto que Cristo seja anunciado. Porque se todo mundo vai querer achar a base bíblica, eu também vou achar a base bíblica. Que importa? Contanto que o evangelho seja anunciado. E vamos pensar... Deus escolhendo mulher, não preciso nem citar Paulo, não. Vou logo em Deus. Tanto que, por exemplo, nós tínhamos antigamente, pela nossa convenção, o IBER, né? Instituto Batista de Educação Religiosa, que muitos chamavam de Instituto Batista de Esposa de Reverendo. Né? Eu lembro que na época o rapaz chegava no Seminário do Sul, procurava logo o endereço do IBER para poder conseguir uma esposa. Toda sexta-feira, André, tinha um jantar. Não sei se você conhece a história. Tinha um jantar. Porque do lado do IBER tem um Seminário Batista do Sul do Brasil. Então, acho que era sexta-feira. Tinha um jantar. E a ideia desse jantar
era trazer seminarista do Seminário do Sul, juntamente com as iberistas. Porque ali já surgiam alguns relacionamentos de futuros casamentos, como surgiram vários casamentos ali. Alguns que deram certo e outros que deram não, errado. que deram com errado, certeza. exatamente porque a ideia era forçar isso daí. Era forçar ela a ser esposa de pastor. Só que ela tinha mais do que um potencial de ser esposa de pastor. Como hoje você vê mulheres que ela tem um potencial mais do que ser esposa de pastor. Ela tem o potencial de ser a pastora. E o cara E é exatamente ser o esposo da pastora. Eita, Deus, isso aí segura acontece. crente. E se você conhecer o Iber, se você conhecesse o Iber nessa época, era uma escola que, para estudar ali, tu tinha que ter bagagem mesmo. E tinha que. É um negócio complicado. Muitos Pessoas professores desistiam. americanos. Desistiam no processo que não aguentava tanta pressão. E o que acontece? Para ser esposa de pastor? Não, minha esposa não fez o Iber. E aí? É minha esposa. Então, quer dizer, não é bem isso. Não é bem isso. Eu acho que, eu sempre falo para as pessoas, vou fazer seminário de teologia, é o quê? Para conhecer a Bíblia? Eu tenho esse problema comigo. É para conhecer a Bíblia? É só para conhecer a Bíblia? Tu quer fazer teologia só para conhecer a Bíblia? Eu acho que, na minha visão, o seminário teológico, ele tem uma outra funcionalidade. Acho que ele vai atender uma necessidade de preparar você para o ministério. Para o ministério, só para conhecer Bíblia, você pode fazer isso na IBD ou estudando alguma coisa ali, mas eu acho que hoje eu conheço várias pastoras. E conheço pastoras que não estão na posição de pastoras. O esposo dela é o pastor, mas quem pastoreia a igreja é ela. Deixa eu fazer uma colocação, olha só. Isso foi uma angústia muito grande minha nos 4 anos de seminário, porque a gente ia para o seminário entendendo que você vai ser ou pastor de uma igreja local ou missionário fora do Brasil, no interior ou fora do Brasil. Eu falei, eu acho que não estava dando por nenhuma dessas coisas. Aí, graças a Deus, fui ser depois capelão, fiquei lá 10 anos e meio lá como do capelão do Hospital Evangélico. Então, existe uma multiplicidade de dons que resulta em uma multiplicidade de ministérios. Então, dentro das igrejas tem uma multiplicidade de mulheres com multiplicidade de dons que podem ser uma multiplicidade de ministérios. Você é a favor da mulher pastoreando? Eu sou pastor e não estou à frente de nenhuma igreja. Então, nunca sempre estive à frente do ministério, mas não à frente de uma igreja local. Então, por que a gente tem que pensar, às vezes, uma mulher pastoreando, tendo que estar à frente de uma igreja, como se fosse isso o único ministério? Não. Agora, você tem alguma coisa contra a mulher à frente da igreja? Eu não vou dizer que isso tenho contra e nem que isso tenho muita coisa a favor, porque é uma pedreira tremenda. Aí eu vou citar Cora Coralina, grande poetisa, diz o seguinte: eu sou aquela mulher que percorreu as montanhas da vida, removendo as pedras e semeando flores. Então, o que eu vejo hoje, até para um contexto não só ministerial, mas um contexto geral aí, que muitas mulheres elas estão levando o ministério, inclusive sozinhas, né? E muito mais removendo pedras do que semeando flores. Semear flores está muito mais na questão da arte, né? de um dom, de um trabalho mais leve, que não seja aquela pedreira. Todos sabemos que boa parte dos pastores à frente de uma igreja, às vezes, saem da arte, né? Deixam de semear flores e ficam pegando pedreiras, né? Às vezes administrando mais uma baita de uma empresa do que uma vocação, do que pessoas, a arte. E a mulher tem esse dom, a mulher é mais artista, a mulher tem essa capacidade, mas por que tem que estar necessariamente à frente? Por que ela não pode estar em um ministério e ter, inclusive, uma liberdade dentro do ministério para poder desenvolver isso daí? É sempre bom lembrar que isso são questões mais até de opiniões. Eu acabei de falar, porque de vez em quando vamos citar a Bíblia, porque administrativamente eu não vejo mulher. Eu acho que se a gente for entender isso também de modo contextual do nosso tempo de hoje, na nossa sociedade, a imagem da mulher tem mudado. Vamos lá, o Brasil tem uma presidenta mulher, não sei por muito tempo, mas ela tem uma presidente que é mulher. Né? E tinha uma outra que era candidata, que dizia que seria a próxima. Então, a preeminência da mulher nessa questão de administração, de estar à frente de coisas, mudou a nossa cabeça. Um dos melhores presidentes ou líderes de uma nação é Angela Merkel da Alemanha, um dos melhores da Europa. Então, você já vê essa questão. Só que também, eu compartilho com o pastor quando a mulher trata disso um ativismo. Como a gente vê de vez em quando, como ela quer defender o ministério feminino, ela fala, Deus prospera, é bom aqui porque eu sou mulher. E Deus não tem dessa, Deus não abençoa mais alguém, dá um dom melhor para alguém porque é mulher ou porque é homem. Deus dá porque há necessidade do povo. Então a gente também tem que, eu concordo com o pastor, quando a mulher entra nisso e ela
tem que ser um ativista e se proteger e colocar em cima do papel de porque eu sou mulher que eu estou sendo perseguida, ou porque eu sou mulher que está dando certo, ou porque eu sou mulher. Eu acho que não é por aí também, André, que aí é pedreira. do ponto Aí- de vista psicológico, sabe qual a necessidade principal da mulher? Ser protegida. Ser protegida. Eita Deus. E bota essa mulher à frente do ministério. Quem está acima dela? Tudo bem, Deus, mas quem a protege? Quem cuida dela? Entendeu? Então, quando o homem, a necessidade principal do homem não é ser protegido. O homem carrega a sua estrutura do protetor, do provedor. Bota essa mulher à frente do ministério, numa igreja, as pedreiras. Onde que essa mulher chora? Uma das características da mulher é chorar. A mulher precisa ter um homem para chorar. Né? Vai chorar onde? Até um homem também Mas eu precisa, acho mas a coisa é muito eu mais acho complexa. que vale a pena, Paulo, dividir essa questão seguinte. Eu acho que é errado quando ela trabalha no ativismo. Porque a gente não pode desconsiderar também a questão do chamamento de Deus. Sim. Então, eu acho que quando você vê o chamamento de Deus, quando Deus chama, as pessoas costumam dizer o seguinte, que Deus, ele não chama não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Eu tenho algumas dificuldades com essas frases montadas, porque eu acho que ele não capacita, eu acho que ele já capacitou. Antes dele te chamar, ele já vem te preparando e você nem percebeu, você nem está percebendo, ele está te preparando. Então, eu acho que algumas mulheres, como o caso de Esté, ela já vinha sendo preparada para assumir aquilo. Deus já estava encaminhando a história. Agora sim, quando alguém está pegando isso como moda, agora é moda, eu também quero ser, também vou, aí entra essa situação que é complicado. Porque eu acho que essa estrutura toda vai criar uma dificuldade. Quando ela foi psicologicamente, emocionalmente preparada para uma coisa, dependente de uma coisa, aquilo não vai ter, ela vai enfrentar outra pedreira, aí tudo bem. Mas se Deus Douglas, chama, se Deus chama, Deus chama, Aham. Deus já deu a estrutura para ela. O problema é que agora todo mundo, como a presidente, é uma mulher. Os comandantes dos batalhões trocaram, tiraram os homens e botaram mulheres aqui da Polícia Militar, vários. Então, quer dizer, isso por quê? Não, agora é mulher. Mas a questão toda é essa. Está preparado? Tem essa capacidade para isso? Então, no caso da Bíblia, eu acredito que quando entende que é o chamamento de Deus, aí tudo bem. Deixa eu ir para um rápido break, depois a gente volta e fala até um pouco sobre isso. Deixa eu jogar mais uma lenha nesse nosso debate, que é uma coisa também muito interessante. Hoje, acho que na maioria das igrejas, quando se reconhece um pouco que tem esse chamamento, talvez que tenha um ministério, o desempenho desse trabalho é mais também junto ao marido, que é pastor. Né? Então, você é pastor? Então é pastor por quê? Porque é esposa do pastor. E se uma mulher que tem um chamamento e o esposo não é pastor? Como é que vocês entendem? Numa casa onde ela é pastor e ele não é pastor. Várias. Ou não, diácono. Isso desaprova porque hoje a gente reconhece uma pastora porque o esposo é pastor. Até que ponto isso pode ser até um discurso contrário ao ministério feminino? Porque só porque a esposa de pastor é pastora, eu discordo totalmente. Tem que ter o chamado, tem que desempenhar e tem que ter o reconhecimento. Verdade. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero